Olá, Gonçalo Elias, estamos aqui para começar então mais uma conversa sobre aves e desta vez vamos falar sobre o estorninho malhado, não é verdade? Olá, Zé Souza, é verdade, sim senhor. O Estranho Malhado é o protagonista desta sessão e começo por fazer notar algo bastante curioso. Quem tem seguido estas conversas desde o início certamente terá dado conta que o Estorninho Preto ainda por cá não passou. Ou seja, eu vi o Estorninho Malhado antes do Estorninho Preto. Isso é já de si de veras curioso, mas acrescento um pormenor ainda mais curioso. O Estorninho Malhado ainda vai demorar muito tempo até aparecer, só vai aparecer depois da conversa 100. Portanto, é surpreendente considerando que se trata de uma ave tão comum, né? Mas vamos lá ver, quando eu comecei a ver aves, eu também fui adquirindo conhecimentos, mas estas aves que às vezes nós vemos a passar ao longe, eu não sabia o que era. Se calhar, pá, não me recordo, se calhar havia uns pontinhos pretos a passar, não sabia o que era, e portanto só muito mais tarde é que eu consegui identificar os Mas torninhos nessa pretos como altura deve ser. andavas para o estrangeiro, não é verdade? Pronto, eu estava só a fazer aqui a explicar porque é que, não tinha porque é que ainda não entrou o estranho preto. Agora, sim, estou no estrangeiro porque, como eu referi na conversa anterior sobre o Rolheiro, que aliás eu vi o Rolheiro a partir de um comboio em andamento a atravessar a Espanha, mas isto foi na partida para uma viagem de Interrail pela Europa fora, e o meu primeiro destino foi o sul de Inglaterra. E porquê é que eu fui para o sul de Inglaterra? Porque o meu tio, e estou a falar do meu tio, que me deu as bases desta atividade e com quem eu fiz muitas saídas nos primeiros anos, nesse verão de 88, ele foi passar as férias ao sul de Inglaterra, perto de uma localidade chamada Portsmouth, que fica assim a sul de Londres, mas ao pé da costa, e ele soube que eu ia de Interrail e desafiou-me a passar por lá. Ele estava lá em casa de familiares, portanto tinha lá sítio para eu ficar, e ele disse: Olha, se vais e tal de viagem, não queres passar por lá e a gente vai ver umas aves. Já não me recordo exatamente como é que, como é que foi feito este convite, mas eu sei que falámos sobre isto e eu achei que, embora o meu destino principal fosse a Escandinávia, que haveremos de falar mais à frente, eu acabei por, como o Interrail permitia viajar de graça, eu acabei por fazer este desvio e fui então passar uns dias no sul de Inglaterra. Cheguei lá no dia 13 de agosto e nesse dia fomos dar umas voltas ali perto, lá do sítio, naquela zona de Portsmouth, onde ele estava, e a primeira espécie que eu registrei foi o estorninho malhado. Ora, o estorninho malhado que nós conhecemos cá como visitante de inverno e que normalmente vemos bastante longe, né? Quando nós vamos à Inglaterra, a realidade é completamente diferente. Porque a Inglaterra aquilo é uma ave de jardim no sentido mais literal possível. Tu estás assim a caminhar numa cidade, tens Como os nossos pardais. eu diria mais perto ainda, porque tu vais a caminhar nas cidades, assim, imagina, tens uma cidade, um pequeno quarteirão ajardinado com um relevado e eles andam quase a 1 metro ou 2 de ti, mas assim Então é como os nossos alimentados. pombos. Sim, como os nossos pombos, é mais os pombos do que os pardais, portanto, eles não têm medo das pessoas. E, portanto, eu vi estorrinhos mesmo ao pé de mim, e além disso são abundantíssimos. E mais, em agosto eles acabaram de mudar e estão com as pintas brancas enormes. Portanto, perto, muitos e fáceis de identificar. Foi assim o meu primeiro contacto com o estorrinho malhado. E Uh, aquele brilho metalizado que dá nas vistas, não é? Sem dúvida, esse pormenor eu na altura não estava atento a isso, porque a primeira coisa que me chamou a atenção é ver assim, neste caso, uns pássaros pretos com pintas brancas, mesmo ali ao pé de mim, em grande quantidade, eu nunca tinha visto nada daquilo. E eles, epá, é assim, estavam tão perto que quase que os apanhavas à mão. E, portanto, foi a realidade em que eu me deparei com os torrinhos foi esta, uma ave de jardim de relevado, e ainda por cima muito abundante. Espetáculo. Então, e diz-me uma coisa, esta ave tem uma das coisas talvez que neste momento a caracterize mais é o facto dela entrar em listas das coisas mais invasoras que existem pelo planeta. Exatamente. O estourinho malhado, começo por referir aqui a distribuição nativa. O estourinho malhado é uma espécie do velho mundo que se distribui pela maior parte da Europa, peço desculpa, e depois prolonga-se pela Ásia até à Mongólia, portanto vai até à Ásia Central, quase até ao Extremo Oriente, e ainda aparece em alguns arquipélagos, notavelmente nos Açores. E depois foi introduzido em diversas regiões do mundo, particularmente nos Estados Unidos, na África do Sul, em certas ilhas do Caribe, como a Jamaica, na Austrália, na Nova Zelândia e na América do Sul, concretamente na Argentina. Mas Possivelmente noutros sítios, entenda-se mas estes são os entenda-se que principais. essa introdução que foi intencional,
não No foi caso, no caso, acidental, no não caso da é? América do Norte está bem documentada. Eu penso que terão sido todas intencionais, mas no caso da América do Norte, eu encontrei até uma referência bastante curiosa que diz o seguinte, e está no site Birds of the World, que ao longo do século XIX foram feitas várias tentativas, não foi uma, foram várias, para introduzir o estorninho malhado na América do Norte. E que, no fim, depois de algumas tentativas, eles conseguiram que a espécie se estabelecesse. E hoje Nomeadamente, arrependem-se. pera, mas há aqui uns detalhes curiosos. Que, portanto, acho que a introdução que terá dado origem à grande expansão daquilo que se sabe, porque às vezes estas coisas também estão um bocadinho mal documentadas, mas aquilo que se sabe é que 80 ou 100 aves foram libertadas em 1890 e 91 no Central Park de Nova York. E aparentemente esta libertação do Central Park terá sido a principal responsável por esta expansão e atualmente eles já estão por toda a América do Norte e pelo Canadá e até vão invernar ao México. Mas há aqui um detalhe ainda mais curioso. Eu referi já em alguns webinários que havia umas sociedades no século XIX que eram as sociedades de aclimatação, né? que procuravam levar as aves europeias para outros países. E no caso concreto dos terninhos malhados nos Estados Unidos, esta introdução foi patrocinada por uma sociedade de aclimatação cujo líder se chamava Eugene Schieffelin, e o objetivo deles era introduzir, repara bem nisto, introduzir todas as aves escritas nas obras de Shakespeare. Eu, por acaso também li uma referência a isso, mas também li que especula-se que isso possa ser especulação. Ou Claro, seja, obviamente, atenção, isto, não é? como eu disse, estas coisas estão mal documentadas e às vezes essas Sim, sim, informações são sim. imprecisas. Eu já Eu tinha li ouvido falar qualquer dessa. coisa, eu li qualquer coisa relacionada com o facto que andaram a tentar perceber de onde é que veio essa ideia e chegaram de facto a uma tese escrita por alguém, mas que esse alguém nas suas anotações que digamos que fez durante a escrita dessa tese teria colocado que, enfim, que era especulativo o facto de facto ser isso, mas não deixa de ser um pormenor Não, interessante. é engraçado. Agora, quer dizer, independentemente se foi ou não com o objetivo de introduzir as aves mencionadas nos trabalhos de Shakespeare, a verdade é que as sociedades de aclimatação, isso é algo que está muito bem documentado, porque se fartaram de introduzir aves na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia, em tudo o que era colónias do Império Britânico, Mas essencialmente. muitos outros sítios onde houve essa introdução, o objetivo era utilizar ou tirar partido da grande eficácia que estas espécies têm no controle de pragas de No insetos. caso do estorninho, não sei. O caso do Maina indiano no Havaí, por exemplo, teve esse objetivo. Sim, mas eu Depois tenho acabou por ideia ter outras coisas. que quer na Austrália, É quer possível, é possível. Não tenho a que tenham certeza. sido introduzidos para controlar pragas de gafanhotos e outros Devia bichos do ser. género. Atenção, as motivações para as introduções podem não ser sido iguais em todo lado. Agora, estas que Sim, aconteceram no sim. século XIX, em alguns casos, era no espírito destas sociedades de aclimatação que tinham um bocado, como, por exemplo, que eles quando chegaram à Nova Zelândia e outras colónias, eles achavam que aquela fauna era assim muito pobre, muito deprimente, e então queriam introduzir as aves que eram nativas do seu país de origem, que era a Inglaterra, porque achavam que aquilo tornava o ambiente mais alegre. Portanto, eram, enfim, questões filosóficas, se quiseres, sobre uma forma diferente de olhar para a natureza, que obviamente é um bocadinho difícil de compatibilizar com a perspectiva da conservação. Agora, sobre a introdução na América do Norte, a expansão é uma das mais espetaculares em termos de introduções, espetaculares neste caso no mau sentido, né? Das mais espetaculares de que há registro no caso das aves, e pensa-se que a população hoje nos Estados Unidos de estranho malhado ultrapassa os 200 milhões. Portanto, é quase tantos estranhos malhados como pessoas. Quase todos herdeiros dos 100 originais. Supostamente sim. Atenção, porque houve várias tentativas de introdução. Pensa-se que esta de 1890 no Central Park terá sido a principal. Não quer dizer que tenha sido tudo derivado daí, até porque, repara, houve introduções noutros sítios, até no Caribe, e as aves migram e, portanto, podia ter havido ali movimentos. E eles às tantas misturarem-se. Mas sim, quer E dizer, esse instinto migratório, curioso, acho que também acaba por se refletir
nas aves no continente americano, porque, pelo menos na América do Norte, não estou a falar Vão, na vão, vão generalidade, invernar ao porque México, vão invernar ao não é? México, sim, Pois, eles exatamente. também mantiveram Mantiveram, até essa. porque o clima lá tem semelhanças com o clima europeu e eles na Europa também são parcialmente migradores, como sabemos. Uhum. Eh, no Brasil, parece que também já entraram, não é? Terão entrado pela Penso que sim, Argentina com uma exato, introdução exato. também, entretanto colonizaram o Uruguai Uruguai e neste também, momento né? já E, há porque eu alguns vejo no Rio registros no Verde, Brasil. há registros no Chile, no Paraguai, portanto, depois vai se espalhando pelos países vizinhos. E outra que eu também achei piada foi aquele das Ilhas Fiji, o que supostamente a ave terá entrado lá já não por uma humana, É supostamente. possível, porque assim, eles foram introduzidos na Austrália e na Nova Zelândia. Aquela região depois tem muitas ilhas. Basta que haja aves que façam movimentos dispersivos e que vão parar a algumas ilhas, e eles migram em bandos muitas vezes, e se estabelecerem num sítio que encontrem que achem que tem condições favoráveis, isso às vezes é o suficiente para dar origem a um novo núcleo, não é? Exato, exato. Mas não deixa de ser interessante. O certo é que eu fui dar com o nome desta espécie numa lista das 100 espécies mais invasivas que se conhecem, ou que estão classificadas neste momento como tal, a nível mundial, e estamos a falar não estamos a falar de uma lista de aves, é uma lista de espécies invasoras, Espécie de invasores. onde as aves também estão incluídas, e as duas aves que estão lá incluídas são exatamente Ah, o Mainat, sim, que o também é um Mainá indiano, esternideiro, sim. não é? O Também é um Mainá indiano. esternideiro. É. E mais e mais o Sim, estorninho malhado. no caso desta espécie, no caso da América do Norte, quer dizer, com 200 milhões de aves, isto está completamente descontrolado e não há hipótese, pelo menos num horizonte temporal que nós consigamos antever, não há hipótese disto ser controlado. Quer dizer, estão demasiado Já, espalhados, já espalharam pelo pois, Canadá e tudo, portanto, quer dizer, é praticamente o país todo, eles só não entram nas montanhas porque o habitat não é favorável. já na Austrália acho que eles têm conseguido mais ou menos evitar a propagação da espécie, mas porque também têm a ajuda de uma barreira, de uma zona desértica, não é? Que Tem o serve de deserto, barreira sim, eles no natural, não deserto é? não entram, eles entram mais no sudoeste, né? Em Queensland e em Exato, exato. Victoria, portanto, nessa zona. Mas acho que eles Agora, têm feito também campanhas epá, é eh, para tentar conter os danos, basicamente, quer exato, dizer, exato, porque eles exato. não conseguem exterminar aquilo. É aquela estratégia que tu até já referiste várias vezes de limar, digamos assim, as zonas periféricas Isso é o que eu da digo, não sei se é, isso é distribuição, o que eu digo, não sei se é mas o que eles estão pelo a fazer visto ali lá, funciona. talvez. Agora, deixando de lado as introduções noutros países, vale a pena também falar um bocadinho da situação na Europa e concretamente em Portugal. Esta ave distribui-se, como eu disse, pela maior parte da Europa, nomeadamente o centro, o norte e o leste. Na Península Ibérica, eles são essencialmente invernantes. E na Península Ibérica nós temos outra espécie nidificante que é o estorninho preto. Acontece que, quer dizer, quando nós olhamos para os guias de campo, naqueles mapas que têm, que às vezes são umas miniaturas, normalmente, grosso modo, vemos que o estorninho preto está na Península Ibérica e depois no norte da África e numas ilhas do Mediterrâneo, e que o estorninho malhado está dos Pirineus para lá. Só que acontece que eles se tentaram expandir para sul e eles começaram a penetrar na Península Ibérica no século passado. E entraram por Navarra, tanto que é no norte, entraram por Navarra na década de 1950 e depois pela Catalunha nos anos 60 e depois começaram-se a expandir para a Cantábria. Portanto, eles começaram-se a expandir vindos. Parece que contornaram, não entraram nos Pirineus porque eles não gostam dos ambientes montanhosos, mas contornaram pelos dois lados. E começaram a entrar, quer na Catalunha, quer no País Basco, em Navarra e na Cantábria. Agora, o que acontece? O estorninho preto, que é o nosso, não ia até aos Pirineus e, entretanto, começou-se a expandir para norte também. Portanto, eles não se tocavam e, a certa altura, entraram, vamos dizer assim, em rota de colisão. E isto terá acontecido há 20 ou há 30 anos, mais ou menos. E E o eles que competem, não é? eles, é assim, competem e o que aconteceu foi que observava-se que o estorninho preto estava a expandir para norte, o outro para sul, e quando eles se encontraram ali uma travagem, e a velocidade de expansão de ambas as espécies estancou. Ou não é estancou, mas diminuiu, né? Diminuiu muito. E, portanto, há uma zona de contacto em que há sobreposição, portanto, em que eles partilham a região e, inclusive, partilham o espaço, porque há registros, nomeadamente na Catalunha, de ambas as espécies a nidificar no mesmo edifício. Portanto, eles conseguem partilhar, só que há uma competição e, portanto, eles não conseguem, embora haja uma zona de sobreposição, eles não entram muito na zona um do outro.
É claro que o futuro dirá se esta situação se mantém estável ou não. E, curiosamente, há alguns casos de hibridação, não muitos, portanto, eu acho que eles sabem distinguir-se muito bem uns dos outros. Mas há alguns casos, há observações em Espanha de casais mistos e até de indivíduos de fenómeno tipo intermédio, portanto, que supostamente serão híbridos. Mas esses híbridos nessa zona de contacto representam cerca de 1% das aves observadas. Portanto, 1% não é provavelmente muito. O que sugere que eles só hibridam, se calhar, se não conseguem encontrar um parceiro da mesma espécie. Será qualquer coisa desse género. Portanto, a situação atual é esta. Eles entraram no norte de Espanha, as estimativas populacionais para a Espanha já são consideravelmente altas, varia, mas, por exemplo, segundo o site do Atlas das Aves de Espanha, aquilo anda entre os 200 mil e 1 milhão de casais. Portanto, já é um número considerável para aquela zona de Espanha. E na Catalunha, por exemplo, no Val do Ebro e no Delta do Ebro, nessa região, são uma espécie bastante abundante. Portanto, é esta a situação. Em Portugal continental, são apenas invernantes. Nos Açores são residentes. Mas não é uma ave assim muito, muito abundante, pois não? Não. Ou pelo menos comparando com o seu congénero, o preto, não é? Não, Griffith, não. nós O temos, que não é? acontece, o que se tem observado, portanto, eles aparecem muitos no inverno, não é? E o que acontece é que eles até podem formar bandos mistos, não é? Agora, o que se tem verificado em Espanha é que o estorninho malhado é mais frequente nas zonas litorais. Ao passo que no interior da península, naquela zona da chamada Meseta, que serão ambas as Castelas e mais a Extremadura, é predominante o estorninho preto. E, de facto, eu posso dizer que aqui no interior alentejano eu raramente vejo estorninhos malhados. Às vezes aparecem, não aparecem muitos. E as grandes concentrações que se conhecem em Portugal, as maiores e os grandes dormitórios, são quase todos junto à costa. Lisboa, Porto, noutras cidades do litoral, às vezes no Algarve, mas que no interior do país são menos frequentes. E em Espanha, aparentemente, observa-se o mesmo. Portanto, porque o estorninho preto é muito mais comum no interior do que no litoral. Portanto, talvez haja mesmo nas zonas de invernada aqui alguma segregação. Ou seja, eles toleram-se mutuamente e às vezes em sítios como o Cabo Especial, por exemplo, é frequente observar bandos mistos no inverno. Eles toleram-se mutuamente, mas parece haver ali uma seleção de habitat ou de região que faz com que haja uma exclusão parcial das duas espécies. Talvez seja uma espécie de otimização que foi evoluindo ao longo do tempo, ou seja, os torrinhos malhados vêm cá passar o inverno e habituaram-se a escolher as zonas onde há menos torrinhos pretos para terem menos concorrência. Será uma interpretação possível. Assim, há aqui mais duas coisas que eu gostaria, aliás, até há três coisas que eu gostaria de debater contigo, mas já estamos a ficar com pouco tempo. Sim, mas então vamos tentar abreviadamente passar por elas. E deixamos o tema depois para a segunda volta, não é? Que Exato. É para garantir. A questão que eu queria também colocar aqui tem a ver com o seguinte: eu li alguns que os padrões migratórios dentro da Europa que são cruzados, por assim dizer, ou seja, tens indivíduos que vêm lá que vão lá para cima para as zonas A Escandinávia. da Europa de Leste, etc, etc. E para o leste, sim. Mas que se cruzam, digamos assim, na migração com as populações que vêm mais da zona de Inglaterra e Companhia Limitada. É assim, eu não li sobre as rotas de migração, não li. Portanto, não sei comentar se é mesmo assim. O que eu te posso dizer é que, efetivamente, para começarmos de Inglaterra e da Europa Ocidental, de França e Países Baixos e Alemanha, são muito mais sedentários porque, lá está, é como outras espécies, como essa zona não é tão fria no inverno, há menos necessidade de migrar do que os indivíduos que estão mais a norte e a leste, porque fica tudo gelado. Já falámos disto acerca de outras espécies. Portanto, os que migram mais são os do norte e os do leste. O que se sabe, graças à milhagem, é que em Portugal e em Espanha existem recapturas de diversos países da Europa Central e do Leste, incluindo países distantes, como Rússia, Bielorrússia, países bálticos e depois República Checa, Polónia, portanto, muitos países a leste, e depois Alemanha e Suíça, por exemplo. E também há registros em Portugal de aves anilhadas na Escandinávia. Portanto, pelo menos os de leste, ou muitos de leste, vêm para cá.
se cruzam com os outros, de facto, não tenho Eu li uma informação. referência em relação a isso, achei possível, curioso, porque É possível, sim. Não tenho dados, mas posso dizer que nós inclusive o texto que eu li referia que é possível que nessas zonas de migração que haja locais onde estas populações, quer as que vêm de um lado, quer as que vêm do outro, se cruzam de facto, mesmo. É possível, atenção, não será caso único porque acontece com outras espécies. Agora, não tenho dados para poder descrever melhor a única coisa que eu sei é a origem das aves que vêm para cá invernar graças à milhagem. E pronto, olha, fica só Não aqui. tinhas mais nenhuma questão? Era sobre, mas não vais ter tempo para falar sobre ela, era para falar sobre a questão das subespécies, que esta é uma espécie que tem uma pronto. série de subespécies identificadas. Sim, tem muitas, eu vou apenas Tens resumir. um minuto. Tenho um minuto, mas realmente queria tocar nisso, que é um aspecto importante. A espécie tem 12 subespécies, que são muitas, elas diferem um bocadinho nas biometrias e noutros aspectos relacionados com a plumagem, mas o que me parece importante salientar é que nós temos torninhos malhados residentes nos Açores. Portanto, essa população está isolada do continente, é a subespécie Turnus vulgaris granti, Granti porque é uma homenagem ao Gil V. Grant, que foi um ornitólogo britânico, penso que do início do século XX, que fez bastante trabalho de pesquisa na Madeira e nos Açores, e portanto os torninhos malhados nos Açores estão presentes em todas as ilhas e são bastante abundantes. É uma subespécie diferente da que nós temos cá, que é a subespécie nominal, Turnus vulgaris vulgaris. Depois há outras subespécies noutras ilhas do Atlântico Norte e pela Ásia fora, mas pronto, sem desenvolver muito mais, fica aqui este apontamento então que temos uma subespécie nos Açores e esses Açores são residentes, estão lá todo o ano. Okay, muito obrigado, Gonçalo. Damos então por encerrada mais esta conversa. Agradecemos a toda a gente que nos ouve nestas conversas e pela paciência que têm de nos aturar. Agradeço também Gonçalo. a todos o interesse e despeço-me com amizade até ao próximo programa, não é? Como dizia um famoso apresentador do programa TV. Até à próxima então.